Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra no livro de Neemias, um livro muito interessante que conta a história deste homem que foi muito importante no período onde Israel voltara de cativeiro, dominados pelos persas, e do qual Neemias, junto com Esdras, conseguiu fazer uma reforma em Israel muito importante ao seu tempo. O trecho que eu queria meditar com você se encontra em Neemias capítulo de número 1, leremos do verso de número 1 até o verso de número 5 do capítulo 2. É um trecho pequenininho e nós vamos fazer a leitura para que a gente tenha entendimento e possamos fazer uma reflexão interessante nesse texto. Diz assim o texto de Neemias capítulo 1, verso de número 1 até o 2:5. Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no 20º mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha. Lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpriste a tua aliança e usaste de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo, que faço diante de ti, de dia e de noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fortes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles serão os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer é estar em temer o teu nome. Faz com que o seu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe benevolência deste homem. Na época, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano, o rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: ó rei que vive para sempre, ó rei que viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que está me pedindo? Nessa hora eu orei aos deuses dos céus e disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. O texto aqui, até o verso 5, quando o Neemias diz: permita-me ir voltar a Jerusalém para que eu reconstrua a cidade onde estão sepultados os sepulcros dos meus pais, fala justamente sobre esse momento diante do rei Artaxerxes e que se inicia um período tão interessante na vida de Neemias, um copeiro-mor que seria responsável pela restauração do povo de Israel, como nós falamos junto com Esdras. É interessante a gente primeiro ter um contexto histórico da época, porque nós lembramos que Israel, depois de Salomão, foi dividido em reinado do norte e reinado do sul, reino do norte e reino do sul. Reino do norte se chamou Israel e reino do sul, Judá. Reino do Norte, assim como o Reino do Norte e Reino do Sul, sempre foram infiéis, sempre trouxeram idolatria ao povo de Israel,
sempre desrespeitaram a lei de Moisés e ambos sofreram com a invasão de outros povos que não só destruíram as terras de Israel, de Canaã, ali do Reino do Norte e do Reino do Sul, como também levou escravos muitos destes. O Reino do Norte foi dominado pela Assíria e o Reino do Sul, o Judá, foi dominado pela Babilônia. E você vê isso lá registrado, por exemplo, pelo profeta Jeremias, também Daniel foi um dos que foi levado para a Babilônia para servir a Babilônia. O grande império na época do exílio, que veio principalmente ajudar ao Reino do Sul, era o Império Babilônico. O Império Babilônico teve uma expansão muito grande, mas da mesma forma que se expandiu, também deixou de existir. A Bíblia diz que, assim como a Babilônia surgiu como um grande império, uma grande potência, surgiu logo depois da Babilônia, anos depois, um outro império, chamado Império Medo-Persa, uma junção de dois povos que se fundiram e se transformou num grande império na época do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que quando os Medo-Persas dominaram os babilônicos, eles libertaram muitos escravos que eram da Babilônia, ou seja, muitos escravos israelitas puderam voltar para sua terra. E a Bíblia diz que muitos destes que estavam em Jerusalém eram remanescentes. O próprio Jeremias mesmo pergunta: como estão os remanescentes que sobreviveram ao cativeiro, que sobreviveram ao período de 70 anos de exílio? E aí o irmão dele diz: olha, muitos que voltaram, eles não tiveram força, eles não têm condições, porque estavam escravos, e agora foram libertos e voltaram à cidade santa de Jerusalém. Quando eles voltaram sem força, e os povos que estão à volta de Jerusalém não permitem a cidade ser reconstruída. A cidade continua toda destruída e vive numa grande calamidade, numa grande miséria. E Neemias, com essa história, fica muito triste. Com essa história, ele chora e ora ao Senhor, faz uma oração muito legal, uma oração onde ele confessa que, de fato, tudo aquilo estava acontecendo por causa do pecado do povo, e pede a Deus misericórdia e lembra de uma declaração que Deus deu a Moisés de que ajuntaria os exilados, os espalhados, para formar num lugar um povo que era dele, exclusivo dele, que era o próprio povo de Israel. Neemias cita esse trecho do Antigo Testamento e pede a benevolência de Deus, a bondade de Deus sobre ele, para que ele conseguisse de fato cumprir os planos e os propósitos de Deus à sua vida. No capítulo 2, Neemias ele apresenta a sua função. Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes, ou seja, ele era o copeiro-mor. Todo rei nesse tempo, no Império Medo-Persa e também em vários outros impérios, tinham o seu copeiro-mor, o seu padeiro-mor e o seu cozinheiro-mor. Eles eram responsáveis por experimentar as comidas e as bebidas para provar ao rei que o alimento do rei, a bebida do rei não estava envenenada. E a Bíblia diz que essa era a função de Neemias: provar a bebida antes do rei bebê-la, para que de fato o rei tivesse plena confiança e certeza de que aquilo não lhe traria morte. Morte por envenenamento, a monarquia acontece desde muito tempo e tem vários registros históricos sobre isso. E a Bíblia diz que essa era a função de Neemias. Neemias era um servo que provavelmente não voltou a Jerusalém porque servia no palácio, e havia uma lei, havia um prescrito entre os medo-persas. Você vai ver isso sendo muito, muito cumprido ao pé da letra lá no livro de Daniel também, de que você não podia trazer tristeza a um rei medo-persa, senão você podia ser passível de morte, podia ser condenado à morte. E por isso que quando Neemias está diante de Xerxes, e Xerxes percebe que Neemias está triste, e Xerxes mesmo diz: olha, você não está doente, essa tristeza sua só pode ser algo do coração. A Bíblia diz que Neemias tem medo, porque ele sabia que isso podia custar a sua vida. Mas, pelo contrário, o Artaxerxes, o rei Xerxes, também conhecido como Xerxes, ele agiu de benevolência para com Neemias, fazendo uma pergunta maravilhosa, falando com ele: o que você deseja de mim? E Neemias, a Bíblia diz que ele ora primeiro e depois fala com Xerxes, fala: olha, permita-me que eu volte à cidade dos meus antepassados e a reconstrua. E se você ler depois o texto, o próprio Neemias vai dizer: me dê carta aos homens da mata para que eu consiga materiais para poder reconstruir. E Neemias não só conseguiu isso, como também conseguiu soldados para ir junto a ele até Jerusalém e ajudá-lo nessa reconstrução.
É interessante esse texto porque esse texto mostra uma conduta de Neemias muito relevante, que justifica muito a nossa vida e com relação a como nós vamos lidar com os nossos desafios, como vencer desafios, como obter vitórias em momentos de crise. Esse texto ele é maravilhoso para a gente trazer uma reflexão. A primeira coisa importante que a gente avalia no texto é que Neemias, nesse período inicial, quando ele fica sabendo do contexto do seu povo, a situação do seu povo em Jerusalém, ele se quebranta. E toda dificuldade que a gente passa gera quebrantamento, não é? Mas muitas vezes é o que Deus deseja. Quebrantamento nos aproxima de Deus, faz a gente reconhecer o nosso erro, faz a gente aprumar o nosso caminho e ter uma comunhão mais estreita, mais sensata, mais fiel com o nosso Deus. Vale lembrar que muitos problemas dos quais nós passamos é resultado das nossas ações. O próprio Neemias diz que o que Israel estava passando era resultado das ações pecaminosas do povo. Mas muitas situações que nós passaremos não é resultado do nosso próprio pecado, são circunstâncias adversas que ocorrem a justos e a injustos. Mas independente do momento que nós passamos, se é culpa ou nossa ou não, se é de fato responsabilidade nossa ou não, todo momento de crise é uma excelente oportunidade para a gente se quebrantar. E quebrantamento nada mais é do que reconhecer quem nós somos diante de Deus e procurar mudar, procurar transformar a nossa realidade de acordo com a vontade de Deus. Isso é quebrantamento. E isso aconteceu com Neemias. Neemias reconhece o seu erro como o erro da sua família, como o erro do seu povo e pede a Deus perdão. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito nem um espírito quebrantado. Porque é isso que agrada ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração a Deus é justamente a oração de Neemias. A oração de Neemias de reconhecimento de erro e pedindo a benevolência e o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre ele, sobre o seu povo, é adoração. É uma adoração muito mais válida, muito mais sincera, que traz louvores aos ouvidos de Deus muito melhor do que muito cântico que você já ouviu. A Bíblia diz que esse foi o primeiro ponto de Neemias, que ele começa a restabelecer a conduta de Israel. E a gente vai chegar lá. A ação de Neemias não só restaura ele mesmo, como o seu povo, como também a cidade santa de Jerusalém. A segunda coisa foi a benevolência de Xerxes. Quando Xerxes age de benevolência, o segundo ponto da nossa reflexão vem quando Neemias ele ora. Isso está lá no texto. Ele disse, o rei disse para ele, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E o texto do verso 4 diz, nessa hora eu orei ao Deus do céu. Essa oração aqui não é mais aquela oração de confissão de pecado. Não é mais aquela oração no que tange a o que eu fiz de errado, o que eu preciso consagrar, o que eu preciso acertar, como eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Não. Essa oração ela simboliza justamente o querer de Deus, a busca pela vontade de Deus, a busca pelo ideal divino, a busca por fazer o que é correto. Antagônico a reconhecer o erro é a gente buscar os padrões divinos na nossa vida. Toda circunstância negativa tem que nos ensinar a colocar padrões divinos na nossa vida, na nossa conduta, no nosso pensamento, nas nossas ações. E por último, Neemias se colocou à disposição de Deus. Neemias disse a Xerxes, olha, me conceda a possibilidade de voltar à cidade santa para reconstruí-la, para reconstruir os muros da cidade. Eu quero ir lá ajudar o meu povo a reconstruir os seus muros. É interessante demais porque Neemias nesse tempo era um escravo. Era um servo, não era muitas vezes tratado como um escravo literalmente, mas provavelmente um eunuco, um escravo que servia a Xerxes no palácio, que bebia, não é? Tomava lá um gole de uma bebida que poderia estar envenenada antes de dar ao rei, alguém que estava sujeito à morte todos os dias, né? Nunca se sabia quando isso poderia acontecer com o rei ou com um copeiro mor, por exemplo, mas Neemias, um homem simples, um serviçal de um palácio, de uma monarquia, de um rei, ele se coloca à disposição para ser ele agente de reconstrução de Israel. Você precisa ser agente de reconstrução de muita coisa na sua vida. Você precisa arregaçar as mangas e fazer diferença onde você está. Situações adversas requer que você se mova, requer que você se mexa, requer que você mude sua conduta, mude o seu pensamento, mude o seu foco, mude os seus objetivos e principalmente você coloque Deus como primícia de sua vida. Então, quando Xerxes me tratou de benevolência comigo, o que eu fiz? Orei a Deus. É disso que a gente precisa. E quando a gente se consagra a Deus, a fazer um serviço simples,
um serviço quase que de um pedreiro, né? Vou reconstruir um muro. A Bíblia diz que não foi isso que Neemias fez. Neemias, junto com Esdras, fez muito mais que isso. A Bíblia diz que Neemias promoveu uma revolução em Jerusalém. A Bíblia conta que Neemias, por exemplo, junto com Esdras, conseguiu restabelecer a comunhão de todo o povo com Deus. A Bíblia conta, por exemplo, no capítulo 8, que todo o povo achou os escritos de Moisés, que eles não conheciam, porque muitos desses haviam nascido no cativeiro, voltaram a Jerusalém, nunca tinham escutado a lei de Moisés. Eles escutam a lei de Moisés pela primeira vez, lido pelos sacerdotes e traduzida ao povo pelos escribas e pelos levitas que estavam no meio deles ali, colocados como se fossem pequenos altares diante da nação, explicando o que estava sendo lido para todo mundo. A Bíblia diz que quando o povo lê a lei pela primeira vez e descobre que aqueles registros que os pais comentavam, que os líderes espirituais no exílio comentavam a respeito do seu povo, os escritos sagrados de Moisés, quando eles têm a oportunidade de ler isso pela primeira vez, de ouvir isso pela primeira vez, o povo se quebranta e chora diante de Deus. Neemias não conseguiu só a restauração dos muros, ele conseguiu vencer, construir e reconstruir a muralha de Jerusalém e oferecer segurança à cidade santa. Ele fez muito mais que isso, mas não porque ele foi lá com esse ideal, mas porque ele foi usado por Deus para uma coisa muito maior. Porque quando você é agente de transformação ao contexto que está à sua volta, é isso que Deus faz. Deus transforma a sua realidade de uma forma muito maior e muda a perspectiva não só da sua vida, como de todos que te cercam. Foi assim com todas as pessoas que viveram com Deus. Quando elas entraram com Deus na vida de outras pessoas, quando elas demonstraram amor, a graça, a fidelidade, o cumprimento da ação divina na vida dele por meio do Espírito Santo, pessoas foram transformadas. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber isso o tempo inteiro, tanto com Paulo, tanto com Pedro, como com Jesus principalmente. Seja um agente de transformação. Aproveite dos momentos difíceis para que você busque Deus, se quebrante, se consagre, se santifique e que a sua oração a partir de agora seja: Deus, o que o Senhor deseja da minha vida? O que fazer? Eu adoro esse versículo. Então eu orei ao Deus dos céus. Ore ao Deus dos céus e peça a Deus para orientar a sua vida sempre. Vamos orar? Deus, a gente pede que a gente seja, Deus, agente de transformação da nossa realidade e da realidade daqueles que nos cercam. Que nós não nos acostumemos, ó Deus, com os erros, pelo contrário, te pedimos perdão por eles e pedimos que o Senhor nos purifique, nos santifique para fazer a Tua vontade. E acima de tudo, que o Senhor nos mostre, ó Deus, o que o Senhor deseja da nossa vida, as ações que dignificam, que glorificam, que trazem esperança, paz, amor, não só a nós, às outras pessoas, para que estas estejam, ó Deus, na nossa vida, sejam o fundamento das nossas ações, para que de fato consigamos ser, ó Deus, espelhos da pessoa do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. O Senhor deseja que nós sejamos luz desse mundo, agentes de transformação da nossa própria realidade e ajuda a transformação da realidade de muitos que nos cercam. Nos ajude a sermos Neemias do nosso tempo, reconstruindo vidas para a glória do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus.